Capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 9, diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus nos ajude a aplicar a sua palavra a partir do momento em que ela foi lida. Queridos, esse texto ele narra para a gente como que se deu a chamada de mais um dos 12 discípulos de Jesus, o discípulo chamado Mateus. E esse episódio ele é narrado em outros 2 evangelhos. Não só o Mateus registra isso, mas também Marcos e Lucas. Tamanha a importância e tamanha a significância que esse episódio aqui teve para os demais discípulos e teve propriamente, inclusive, para o ministério de Jesus. Esse texto que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus foi registrado por esse próprio Mateus, cuja história nós lemos aqui. O Mateus, autor desse Evangelho, é o mesmo Mateus, discípulo de Jesus. É o mesmo Mateus que antes de ser um discípulo era um cobrador de impostos. E uma coisa que eu acho muito interessante, Jesus ele era muito inteligente, Jesus era muito amoroso, era muito sábio, muito amigo, e tem, como tinha inclusive desde aquela época, uma visão total do futuro, das coisas que ainda aconteceriam, que ele chama Mateus para ser um dos seus seguidores, porque Jesus sabia a utilidade e a importância que Mateus teria no seu ministério e na propagação inclusive do Evangelho, como acontece até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Você viu aqui que a profissão de Mateus, antes de ser um discípulo de Jesus, antes de largar tudo para seguir ao Senhor, era cobrar impostos. E o sujeito que cobrava impostos, ele era muito cuidadoso nos relatos que ele fazia. Então, quando ele recebia o imposto de alguém, ele tinha que anotar: fulano de tal pagou tal valor na data assim assim. Ele era cuidadoso, ele era criterioso na maneira como ele registrava as informações. Jesus sabia disso. E aí Jesus, quando olhou para Mateus, ele percebeu que além de ser um bom discípulo, um bom seguidor, ele seria alguém com muito potencial para se tornar o autor de um texto que falasse sobre a vida de Jesus. E é muito interessante, sabe o quê? Que dos 4 evangelistas, o que mais registra curas de Jesus, o que mais registra milagres de Jesus, o que mais registra parábolas e sermões de Jesus, é exatamente Mateus. Dos 4 evangelhos, o que é maior, com 28 capítulos, é Mateus. Por quê? Porque era um homem acostumado a fazer registros. Porque era um homem acostumado a fazer anotações daquilo que ele via e daquilo que ele vivia. Percebe a coisa? Então, quando Jesus olhou para aquele homem lá na coletoria, Jesus olhou e enxergou o potencial daquele cara. E Jesus disse: eu vou chamar ele para ser meu seguidor, porque eu sei que como ele é muito cuidadoso nos registros, porque eu sei que ele é muito atencioso a detalhes, porque eu percebo que ele gosta de registrar minuciosamente informações, ele vai ser muito útil para mim. E aí o Evangelho de Mateus então foi escrito 30 anos depois que Jesus morreu. E mesmo assim Mateus foi quem mais registrou todas as curas, milagres, sermões e parábolas que Jesus contou. Isso é muito interessante. E a gente pode entender, inclusive para a gente, nesse primeiro momento, que quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para mim, ele enxerga o nosso potencial. Quando Jesus olha para mim e olha para você, ele enxerga onde a gente pode ser útil no reino dele. Então, quando Jesus chamou você para fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo, quando Jesus chamou você para fazer parte do corpo de Cristo, ele sabia, como sabe, a importância que você tem no reino de Deus. E se você de repente está sendo chamado pela primeira vez por Jesus nessa noite para segui-lo mais de perto, é porque Jesus sabe da importância, do valor, da contribuição que você pode dar para o reino de Deus. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso, minha irmã. Quando Jesus olhou para Mateus, Jesus sabia que ele seria alguém com muito potencial para o reino de Deus. E quando Jesus olha para você, ele sabe de todo o seu potencial. E é por isso mesmo que ele te chama. Porque ele te ama, porque ele te quer perto e porque ele sabe que você é muito útil para o reino de Deus. Assim como Mateus foi.
Então não se esqueça disso, você é importante, você é útil, você é válido para o reino de Deus. Ele quer usar você, Ele quer transformar você. E aí, essa profissão que Mateus seguia antes de ser um discípulo de Jesus, era um publicano, né, como dito, um cobrador de impostos, e essa profissão era muito mal vista naquele tempo. Porque o que acontecia? Israel, que era a nação onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério, vivia naquele tempo, naquela época, sob a dominação do Império Romano. E aí eles tinham que pagar impostos a Roma. E aí Mateus, como os demais publicanos, eles eram judeus de natureza, eles eram israelitas de nascença, mas eles trabalhavam para o Império Romano. Então você pensa, um camarada que é de um país, mas ele trabalhava cobrando impostos dos seus próprios compatriotas para pagar o imposto ao Império Romano, que era algo que os judeus sentiam um horror, sabe? Detestavam servir sobre a dominação do Império Romano e não viam a hora de surgir logo um libertador para que aquela situação mudasse. Então o publicano ele era visto como um traidor. O publicano era visto como um ladrão, porque por várias vezes eles cobravam mais do que deviam. Porque se o Império Romano pedia X, por exemplo, o publicano, na hora de cobrar o imposto, ele cobrava 2X. X ele encaminhava lá para Roma, e o outro X ele guardava no próprio bolso, e enriquecia. De modo geral, os publicanos eram homens ricos e riqueza obtida ilicitamente. E o publicano era visto também como um sinônimo de pecador. Era um cara traidor, era um homem ladrão, de modo geral, e sinônimo quase de pecador. Eu acho muito interessante como que Mateus registra a chamada dos seus cooperadores no ministério de Jesus, é o capítulo seguinte, o capítulo 10. A Bíblia, irmãos, eu tenho frisado isso com os irmãos, ela, nos seus detalhes, ela tem coisas muito profundas e muito interessantes para nos oferecer. Eu queria chamar a sua atenção para mais uma nesse momento. Capítulo 10 de Mateus, há o registro do nome dos 12 discípulos. E a partir do versículo 2 é dito o seguinte: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote. E Judas Iscariotes, que o traiu. Perceba que ao mencionar o nome dos 12 homens aqui, Mateus só teve o cuidado de registrar a ocupação de 2 deles. Mateus não registrou que Pedro, Tiago, João e André eram pescadores, por exemplo. Porque ele entendeu que nesse ponto aqui, e eu vou aplicar uma coisa logo na sequência, não era relevante, essa informação não era importante para o texto. Mas por que Mateus, e Mateus é o único a fazer isso, que registra a sua própria profissão? Você viu aqui comigo, Mateus, o publicano. E depois, lá na frente, ele menciona Simão, o zelote. Assim como eu informei que o publicano ele era visto como um traidor pelos judeus, o zelote, que é essa outra função aqui que o Simão ocupa, era um partido, uma seita, na verdade, vinda do judaísmo, do farisaísmo, e era um pessoal extremamente patriota. E sabe o que os zelotes faziam? Eles estavam dispostos a pegar em arma, a guerrear, a lutar para pôr fim à dominação romana. Eles eram pessoas que matavam e morriam até, se necessário fosse, para combater a dominação do Império Romano. E aí vem onde eu quero chegar. Jesus chama um homem que é um cobrador de impostos e é, portanto, um funcionário do Império Romano. E chama um outro que luta absolutamente contra o Império Romano. E coloca esses 2 homens juntos para caminhar. É só Mateus que registra isso, a profissão desses homens. Isso é muito interessante. Por quê? Mateus e Simão, pensamentos opostos, ideias totalmente diferentes, mas conviveram juntos durante um tempo. E a Bíblia não registra em nenhum momento sequer algum atrito tão sério entre esses homens que não fosse possível continuar a união e a relação entre eles. E aqui eu quero fazer já uma primeira aplicação para nós e para a nossa família, que é o seguinte: na nossa família existem pessoas totalmente diferentes da gente. Porque essencialmente a família começa, né, com um casamento, com um homem e uma mulher, e quer seres diferentes é homem e mulher. O homem é totalmente diferente da mulher. Você já deve ter reparado isso, né?
A mulher, de modo geral, é mais emotiva, o homem, de modo geral, é mais racional. A mulher, de modo geral, fala muito mais, milhares de palavras por dia do que o homem. De modo geral é assim, mulheres falam cerca de 35 mil palavras por dia, sabia disso? E o homem fala umas 25 mil. As mulheres falam umas 10 mil palavras a mais por dia. É muito diferente. Tá vendo? Só tem mulher falando agora, ó, cochichando aqui, ó, tá vendo? Já estão gastando desse estoque de 35 mil, né? Mulher fala mais do que homem, tem essa diferença, né? A mulher é um vaso mais frágil, a Bíblia fala sobre isso, né? Dá essa orientação. A gente é muito diferente. Homens e mulheres são muito diferentes. E como se isso não fosse o tanto suficiente, né? Você que é casado, você sabe que você recebeu uma criação dos seus pais, o seu cônjuge recebeu uma criação diferente, e aí de repente, de um dia para o outro, vocês passam a morar juntos, debaixo do mesmo teto. Quer dizer, são pessoas essencialmente já diferentes, pessoas com criações diferentes, costumes diferentes, e que passam a viver junto debaixo do mesmo teto. Isso é a ideia de Deus, por isso que funciona, por isso que dá certo. Mas o que eu quero dizer é que pensamentos às vezes completamente opostos, mas dá para conviver, mas dá para estar junto, especialmente se Jesus fizer parte dessa relação. Simão e Mateus eram completamente opostos, mas conviveram, e o que tornou a convivência possível foi a presença de Jesus. Meus queridos irmãos que são casados aqui, você pode ser muito diferente da sua esposa. Minha irmã, você pode ser muito diferente do seu marido, mas se Jesus estiver presente no seu lar, a convivência, toda a convivência é possível, se Jesus estiver presente. E a relação entre pais e filhos, hein? Rapaz, é uma diferença de idade e uma diferença de criação muito impressionante, né? E eu tenho certeza que os adolescentes, os jovens aqui, pensam que os pais são de outro mundo, tamanho pensamento ultrapassado, né? Que se tem às vezes, e enfim, uma criação totalmente diferente. A maneira como eu era criança, o mundo que eu vivia quando era criança, é um mundo diferente em que o meu filho de 2 anos vive hoje, totalmente diferente. Coisa de poucos anos que separam a minha infância da infância do meu filho, né? Totalmente diferente. Então a gente junta e convive debaixo do mesmo teto, pais e filhos, pessoas de gerações diferentes, um mundo absolutamente diferente, e convive, e precisa conviver. Então não sei, meu querido irmão, se na sua casa é um conflito tremendo, você com seu pai, você com sua mãe, ou você, meu querido irmão, minha querida irmã, com seus filhos. Mas eu queria afirmar para você que a convivência ela é absolutamente possível se Jesus estiver presente. Será que na sua casa existe muita briga? Será que na sua casa existe muito desentendimento por vocês pensarem muito diferentes? Será que na casa nossa existe muita reclamação, muita crítica, muita ofensa? Será que a nossa casa é um verdadeiro campo de batalha? Sabe, você chega em casa, já está todo mundo armado, e é discussão para lá, e discussão para lá, e voa almofada, e daqui a pouco voa uma colher, voa um liquidificador, voa um sofá, voa isso, voa aquilo, guerra, briga. Será que é assim na sua casa? Será que é assim? Se eu for conhecer a sua vida familiar, indo na casa do seu vizinho, e perguntando, como é que é a vida do vizinho aqui? O que eles ouvem na sua casa? É gritaria? É ofensa? Briga com seu filho dia e noite? Muito palavrão? Muita guerra? Como é que é? Discussão pesada? Como é que é na sua casa? Meus queridos, por mais que haja muitas diferenças entre homens e mulheres, por mais que haja muita diferença por questões de idade, inclusive de gerações, de criações entre pais e filhos, se Jesus estiver presente, todo relacionamento ele é possível. Todo relacionamento ele é possível. E aí, se talvez esteja existindo muita dificuldade num desses setores, num desses relacionamentos em sua casa, é interessante você perguntar se Jesus está fazendo parte disso tudo. Se o seu casamento, meu querido, está tendo muita briga, eu queria que você se perguntasse se Jesus faz parte do seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido. Ele faz parte? Vocês oram juntos? Vocês estudam a Bíblia juntos? Vocês vêm à igreja juntos? Vocês conversam sobre os problemas de casa? Vocês procuram a ajuda de Deus juntos? Pais e filhos, vocês conversam? Vocês leem a Bíblia? Vocês oram juntos? Querida igreja, trazer Jesus para fazer parte dos nossos relacionamentos é o segredo do sucesso de toda a família. Por mais que pensemos muito diferente, por mais que sejamos muito diferentes uns dos outros, você na sua casa é muito diferente da pessoa que mora com você lá.
mas é possível estar em perfeita comunhão. Eu me lembro de ter lido uma história de uma família que todas as vezes que se sentava para o jantar era uma confusão danada, uma briga danada. Uma família, era um casal, 2 filhos, uma casa simples, mesa com 4 cadeiras e todas as cadeiras ali direitinho ocupadas, mas uma confusão na hora do jantar. Até que um dia o chefe de família, o pai, decidiu pegar uma outra cadeira e colocar à mesa, uma cadeira vazia. E ele informou o seguinte: olha, a partir de hoje a gente vai ter sempre alguém aqui em casa jantando com a gente, convivendo com a gente. Essa cadeira aqui, ela pertence a Jesus. E eu queria que todas as vezes que a gente se sentasse para jantar, a gente lembrasse, não imaginasse, porque é coisa real, a gente lembrasse que Jesus está aqui com a gente. E a história diz que aquela família nunca mais bateu boca na hora do jantar e não brigou seriamente, porque lembrou apenas que Jesus estava lá. Meu irmão, se você lembrar que Jesus está na sua casa, talvez você não diga o que você diz para sua esposa. Se você lembrar que Jesus está na sua casa, talvez, pai, você não faça o que você faz com seu filho. É só lembrar, não é imaginar não, porque é real. É só lembrar que Jesus está lá. Mateus e Simão eram completamente opostos e tinham uma convivência possível, porque era uma convivência que tinha Jesus presente. Tenhamos Jesus presente em nossa casa, porque Ele torna toda a convivência, por mais diferentes que sejamos, possível. Uma segunda lição que eu queria tirar desse texto é a seguinte: Jesus chamou aquele homem, chamou Mateus para ser o seu discípulo, o seu seguidor, e Mateus era, aos olhos da sociedade, um grande pecador. Um publicano era sinônimo de um sujeito muito pecador. E quando Jesus chamou um pecador declarado para ser seu discípulo, Jesus chocou muita gente, impressionou muita gente. E os fariseus, eles tinham a seguinte frase em relação aos publicanos. Os fariseus diziam: publicanos são homens sem esperança e sem direito ao arrependimento. Os publicanos são homens que não merecem esperança e não têm direito ao arrependimento. E aí vem Jesus e diz: não, os publicanos são homens que podem ter esperança sim, e os publicanos são pessoas que têm direito ao arrependimento. E aí os homens incentivam a não se perdoar, e Jesus incentiva, inclusive ajuda a perdoar. E eu pergunto: o que a gente está fazendo na nossa casa? Eu não sei como é que foi a sua criação, meu irmão, quando mais novo, quando criança, mas é possível que o seu pai tenha dito alguma coisa para você que te ofendeu, que te machucou e que te dói até hoje, e você nunca perdoou. É possível, meu irmão, que a sua mãe tenha te dado um castigo tão severo, que deixou marcas no seu corpo, mas essas marcas no corpo já sumiram e a marca do coração está até hoje. E você, todas as vezes que se lembra de sua mãe ou se lembra daquele dia, você se remói por dentro, você sente raiva, sente ódio, você não conseguiu perdoar por conta disso. Quem sabe você tenha sofrido alguma espécie de desprezo por alguém de sua casa, uma palavra muito maldita dita por alguém, e aí você guardou aquilo e aquilo te faz um mal terrível até hoje. Ou quem sabe atualmente você tem vivido muita decepção dentro de sua casa, seus filhos rebeldes, desobedientes. Às vezes num relacionamento entre marido e mulher existe mentira, existe traição, e aí não se consegue perdoar. Difícil. Mas eu queria dizer para você, queria afirmar, sabe, a ideia de que Jesus, ele chamou o cara que aos olhos da sociedade tinha cometido um grande pecado, quase que o pior dos pecados, um pecadão, porque existe pecadinho e pecadão na verdade. E aí Jesus chama um desses e muda aquele homem. Jesus chama um homem pecador e dá a ele a chance de se arrepender. Jesus chama uma pessoa que falhava com a sua conduta e que era vista como inclusive pecadora aos olhos de toda a sociedade, e Jesus disse que aquele homem era digno de esperança, que aquele homem precisava ter uma esperança, que aquele homem precisava, se arrependesse, ter a sua vida transformada. Jesus viu isso, fez isso por ele. E aí, meus queridos, nós precisamos aprender, e só com a ajuda de Jesus inclusive fazer isso, a gente perdoar pessoas dentro de nossa casa. Não importa quais as falhas que as pessoas tenham cometido conosco. Às vezes falhas graves, às vezes coisas que deixaram traumas, às vezes coisas que deixaram feridas profundas na sua alma e no seu coração, mas a gente precisa aprender a perdoar. E aí Jesus conta uma história muito interessante, a parábola do credor incompassivo. O próprio Mateus, aliás, é quem registra, lá no capítulo 18. Ele diz que um homem devia ao seu senhor 100.000 talentos, e 100.000 talentos é equivalente a 60 milhões de denários.
Denário era a moeda que se pagava por um dia de trabalho. Então, o sujeito devia ao seu senhor 60 milhões de dias de trabalho. Isso dá 165 mil anos de trabalho. Uma dívida enorme. E o seu senhor o chamou e disse: olha, você me deve 60 milhões de dias de trabalho, mas eu vou te perdoar. E aquele homem ficou: puxa vida, ele vai me perdoar uma dívida desse tamanho? Ele saiu tranquilo, feliz e grato. Aí na próxima esquina ele encontrou um homem, esse que tinha acabado de ser perdoado, encontrou um que lhe devia 100 denários. 100 denários dá 3 meses e meio de trabalho. Ele tinha acabado de ter sido perdoado de 60 milhões, e encontra um que lhe devia 100. Ele tinha acabado de ter sido perdoado de 165 mil anos de trabalho, e ele encontra um que lhe devia 3 meses de trabalho, e ele não perdoa. E ele pega aquele homem que lhe devia 100 denários e joga aquele homem na prisão, que diz: você tem que me pagar. O rei, aquele primeiro que tinha perdoado a grande dívida, chama aquele sujeito perdoado que não perdoou depois e fala: o que você fez? Eu te perdoei uma dívida enorme, por que você não perdoa a dívida pequena com o teu próximo? E Jesus aplica dizendo que Jesus já me perdoou, e Jesus já perdoou você de muitos pecados muito sérios. Jesus já me perdoou e já perdoou você de muitos pecados muito graves. E se todo pecado ele é em primeira instância uma ofensa contra Deus, e Deus, que é o mais atingido com o pecado, Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, qualquer falta que seja? Meus irmãos, nós já fomos perdoados por Deus de muita coisa. Nós já fomos perdoados por Deus de coisas muito sérias. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, aprender e conseguir perdoar o nosso próximo, que falha conosco muito menos do que nós falhamos com Deus. Se Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar também. Talvez seja necessário você, nesse tempo, perdoar alguém em sua família. Talvez seja necessário você entender que a pessoa precisa se sentir até mais leve ao se sentir perdoada. E que você fizesse uma reflexão, fizesse uma autoavaliação e percebesse que talvez você está magoado por uma história de tanto tempo passado, ou quem sabe algo recente. Mas queria afirmar para você e te orientar com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, que não importa a intensidade do pecado, toda pessoa ela tem direito do arrependimento. E todo arrependimento sincero, ele tem direito de ser perdoado. O próprio Jesus fez isso com a gente. E é interessante, é lógico que tanto o ofensor quanto o ofendido aprendam lições. Porque eu sei que existem falhas que são muito difíceis de serem perdoadas, não impossíveis, mas difíceis. Mas eu sei que quando alguém falha, tanto aquele que falhou quanto aquele com quem foi cometida a falha, aprende muito a lição. A gente sempre aprende. Seja a gente tendo cometido o erro, ou seja a gente vítima do erro de alguém. E é muito importante que numa família, quando um pai erra com um filho, quando um filho erra com um pai, quando o marido erra com uma esposa, quando uma esposa erra com o marido, eles aprendam as lições daquele erro, se perdoem e vivam diferente e assumam novas posturas dali para frente. Isso é muito importante. Jesus olhou para um publicano, Jesus olhou para um pecador e disse: esse homem aqui, ele merece, ele precisa de arrependimento, e eu vou oferecer a ele a chance de se arrepender. Meus irmãos, vamos perdoar as pessoas em nossa casa. E para finalizar, eu gostaria de destacar mais uma coisa desse texto, ao afirmar que Mateus se tornou um novo homem depois que Jesus entrou em sua casa. Você viu aqui, nós lemos no texto, Jesus convidou Mateus na coletoria para ser seu seguidor. Mateus deixou tudo, seguiu a Jesus, e logo na sequência ele convidou Jesus para ir à sua casa. Jesus foi, Mateus deu um banquete, era um homem rico, deu um banquete para Jesus, para os discípulos, para outros amigos publicanos e pecadores. Fariseus participaram daquele banquete e Jesus está lá. E a vida de Mateus foi absolutamente diferente depois do dia que Jesus entrou em sua casa. E quero mostrar um exemplo prático para você disso, num texto muito interessante da palavra de Deus. O publicano, meu irmão, era alguém que não perdoava dívida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi passado ali no início do vídeo, você deve ter notado. A pessoa dizia: não, mas eu não tenho mais. Não interessa, passa para cá o que você tiver. E aí o cara tinha que dar, às vezes, roupa do corpo, tinha que dar o que podia, o que não podia, para pagar a sua dívida. Publicano não perdoava dívida de ninguém. Publicano era muito rigoroso na sua cobrança, e ele não perdoava dívida de ninguém. Tem um episódio muito curioso, e até só Mateus que registra. Uma vez Jesus estava com Pedro lá em Cafarnaum, e chegaram uns publicanos.
e disseram assim: olha, os publicanos que cobravam impostos do templo, e perguntaram a Pedro: o seu mestre não paga imposto, não? E aí Pedro disse: paga. E aí, quando Pedro chega em casa, Jesus se adianta e fala assim: ô Pedro, os impostos devem ser cobrados de quem? Dos filhos do rei ou dos outros de fora? E aí Pedro diz: não, dos outros de fora. Os filhos do rei, os filhos do dono não pagam impostos. Aí Jesus diz: pois é, né? Eu sou o filho do dono do templo, eu sou o filho do dono do mundo, portanto não deveria pagar impostos, mas eu vou pagar. Eu vou pagar para não escandalizar ninguém. E Jesus era uma vida muito simples, muito humilde, não tinha dinheiro. E ele falou com o seguinte com Pedro: Pedro, pega o seu anzol, vai lá no mar da Galileia, joga um anzol e você vai pegar um peixe. Quando você puxar o peixe, vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. E essa moeda é o valor exato para pagar o meu imposto e o seu. Isso é lindo. Um milagre incrível de Jesus. Pedro foi, jogou o anzol, puxou, a moeda era o valor correspondente de 2 impostos e Pedro pagou o dele e o de Jesus. Eu quero frisar com isso daqui que o publicano não perdoava dívida de ninguém. O publicano cobrava, e cobrava mesmo, de todo mundo. Ele ia no rastro, ele não perdoava dívida de ninguém. Pois bem, Mateus era um cara que não perdoava dívidas. Mateus era um publicano, não perdoava dívidas. E aí depois Mateus teve um encontro com Jesus. Jesus entrou em sua casa e Mateus foi transformado. A oração do Pai Nosso, o Sermão do Monte, foi registrada apenas por Lucas e por Mateus. E quando Lucas registra a oração do Pai Nosso, ele diz, lá na parte do perdão, ele diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm pecado ou aqueles que têm nos ofendido. Então Lucas registra a oração do Pai Nosso e diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos que nos têm ofendido. E Mateus, quando registra a oração do Pai Nosso, nessa parte, sabe como é que Mateus descreve? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é um detalhe rico demais. Mateus era um publicano. Mateus era um homem que não perdoava impostos. Ele conheceu Jesus e ele disse: Pai, perdoa as minhas dívidas da mesma forma que eu aprendi a perdoar aos meus devedores. Um homem mudou. O Mateus, cobrador de impostos, não perdoava dívidas. O Mateus, discípulo de Jesus, perdoava dívidas. Quando a gente encontra com Jesus, a gente tem a nossa vida transformada. Se Jesus entrar na sua casa, meu irmão, se Jesus passar a viver debaixo do seu teto junto contigo, Ele pode transformar a sua família. E aí eu quero afirmar para você que Jesus pode transformar o violento, se ele existir em sua casa. Jesus pode transformar o agressivo, o rancoroso. Jesus pode transformar o raivoso, o mentiroso e o hipócrita. Jesus pode transformar também o impaciente, o desobediente, o injusto, o imoral. Jesus pode transformar o infiel, o orgulhoso, o egoísta, o desrespeitoso. Enfim, Jesus pode transformar qualquer pessoa. Você acredita nisso? Eu creio. Eu creio que você creia nisso também. Jesus pode transformar qualquer pessoa. E eu queria afirmar para você então que Jesus pode te dar uma nova família, sem precisar mudar os integrantes dela. Jesus pode dar para você, meu irmão, uma nova esposa, sem precisar que você troque de uma mulher pela outra. Mas Jesus pode transformar a sua mulher e te dar uma nova esposa. Minha irmã, Jesus pode mudar o seu casamento. Jesus pode te dar um novo marido. Não você trocar esse por outro, mas Ele pode transformar o marido que já existe dentro da sua casa. Meus queridos jovens, adolescentes, Jesus pode dar a vocês novos pais. Não vocês indo morar em outra casa, mas Ele pode transformar o seu pai e a sua mãe. Meus irmãos, Jesus pode dar novos filhos aos irmãos, não precisando necessariamente gerar outros, mas transformar os filhos que já têm. Não precisamos mudar os integrantes da família. Jesus pode nos dar uma nova família. Jesus pode te dar uma nova família, sem precisar mudar os seus integrantes. Ele muda a pessoa. E para que isso aconteça, é fundamental que haja o desejo no coração da pessoa de ser transformada. O texto que lemos termina dizendo que aquele que tem saúde, ele não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. E aí a interpretação desse texto de Jesus é a seguinte: aqueles que pensam que não precisam, nunca vão ser curados. Aqueles que pensam que estão certíssimos sempre, nunca melhorarão.
Mas aqueles que reconhecem que estão doentes, aqueles que reconhecem as suas falhas, aqueles que reconhecem os seus erros, esses são mudados, transformados e melhorados. E eu queria dizer para você, meu irmão, que a pessoa que melhor te conhece é a pessoa que mora com você dentro de casa. Porque às vezes no nosso trabalho, às vezes na igreja, às vezes num outro ambiente qualquer, a gente não é tudo que a gente é dentro de casa. E as melhores pessoas que conhecem, que me conhecem e que te conhecem, são aquelas que vivem com você. E aí, meu querido irmão, se a sua esposa sempre diz a mesma coisa sobre você, uma reclamação, por exemplo, com certeza ela está certa. E às vezes você não tem enxergado isso. Comece a prestar atenção. Se a reclamação de alguém da sua casa, seja você marido, seja você esposa, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, filha, se a reclamação for sempre em volta de uma mesma coisa, e você diz, não, isso aí não, eu não sou assim não, comece a prestar atenção. Porque se existe uma reclamação repetida de quem conhece você, é muito provável que você seja aquilo que está sendo dito. E o primeiro passo para a gente melhorar é a gente reconhecer o que a gente é de verdade. Os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, são aqueles que reconhecem que precisam mudar. Ou então você pedir para o próprio Espírito Santo te mostrar. Quero terminar citando o Salmo 139, os 2 versos finais, quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus, mostra para mim onde é que eu preciso melhorar. Jesus, mostra para mim onde é que eu posso ser um filho melhor, um marido melhor e um pai melhor. Jesus, mostra para mim onde eu posso e preciso ser uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. E Jesus vai fazer isso. Quando Jesus entrou na casa de Mateus, Jesus transformou a vida daquele homem. Porque onde Jesus está, milagres acontecem. E mesmo que a gente tenha que conviver, como Mateus conviveu, com alguém totalmente diferente dele, a presença de Jesus torna possível qualquer convivência, por mais diferentes que sejamos. Jesus pode nos ajudar a perdoar. Não importa a falha, não importa o tamanho, a intensidade ou a quantidade de pecados. Jesus pode nos perdoar e pode nos ajudar a perdoar também. E finalmente, recapitulando aqui, Jesus pode transformar qualquer pessoa. Jesus pode transformar um homem que não perdoava dívidas em um homem que perdoa dívidas. Jesus pode transformar um publicano num evangelista. Jesus pode mudar um Mateus, ele pode mudar um Josué, ele pode mudar qualquer pessoa e te dar uma nova família sem precisar que os integrantes dela sejam mudados. Desejo que Deus aplique essa palavra ao seu coração, que Deus te ajude e que Deus faça de nossa família uma família melhor e, se necessário, transformada pela presença, pelo poder e pela graça de Jesus. Amém?